Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 41, do versículo 1 até o versículo 57. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: José interpreta o sonho de Faraó. Versículo 1. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiro, Faraó sonhou, eis que estava em pé junto ao rio. O versículo 2: Eis que subia do rio 7 vacas formosas à vista e gorda, de carne, e pastava no prado. Versículo 3: Eis que subia do rio após elas outras 7 vacas, feia à vista e magra, de carne, e parava juntos as outras vacas na praia do rio. Versículo 4. E as vacas feias à vista e magra de carne comia as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou Faraó. Versículo 5. Depois dormiu e sonhou outra vez. Eis que brotava do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Versículo 6. Eis que 7 espigas miúdas, queimadas do vento oriental, brotava após elas. O versículo 7. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes, cheias. Então acordou Faraó, eis que era um sonho. Versículo 8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou ele o seu sonho, mas ninguém havia que interpretasse a Faraó. Referência do versículo 8. Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 11. E Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encampamentos. Referência do versículo 8. Livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 1. O contexto da palavra: os magos do Oriente. Versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. O versículo 9 do capítulo 41 de Gênesis. Então falou o copeiro Amor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Versículo 10. Estando Faraó muito indignado contra o seu servo,
pondo-nos sobre a prisão, na casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro amor. Referência do versículo 10, livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 20. E o Senhor de José tomou e entregou na casa do cárcere, e no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O versículo 11 do capítulo 41 de Gênesis. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Só que sonhamos. Referência do versículo 11, livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 5. Contexto da palavra: José na prisão interprete 2 sonhos. Versículo 5. E ambos sonharam um sonho, cada o seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do sonho, o copeiro e o padeiro, rei do Egito, que estava preso no cárcere. O versículo 12 do capítulo 41 de Gênesis. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos ele e interpretou nós os nossos sonhos. Cada um interpretou conforme o seu sonho. Referência do versículo 12, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 36. E os medianistas venderam-no no Egito a Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda. O versículo 13 do capítulo 41 de Gênesis. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito a mim e me fez tornarem a meu estado, e ele fez enforcar. Referência do versículo 13, livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 22. Mas ao padeiro amou e enforcou, como José havia interpretado. O versículo 14 do capítulo 41 de Gênesis. Então enviou Faraó e chamou a José, e fizeram sair logo da cova, e barbeou, e se mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. Referência do versículo 14, livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 4. Contexto da palavra: Abraão nega que Sara é sua mulher. Versículo 4. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso, disse o Senhor: matará também uma nação justa? O versículo 15 do capítulo 41 de Gênesis. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouve um sonho, interpreta. Referência ao versículo 15, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 12. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda. E contando eles o interpretou nós o nosso sonho. Cada um interpretou conforme o seu sonho.
Referência do versículo 15. Livro de Salmo de número 25, verso 14. O segredo do Senhor é para os que temem, eles fará saber o seu conserto. O versículo 16 do capítulo 41 de Gênesis. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Referência do versículo 16. Livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 8. E eles disseram: Temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José disse: Não são de Deus a interpretação? Contai-me e peço vós. Referência do capítulo 16 de Gênesis, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vós maravilhai disto? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nosso próprio virtude ou santidade fizemos andar este homem? Versículo 17 do capítulo 41 de Gênesis. Então disse a Faraó a José: Eis que meu sonho estava em pé na praia do rio. Referência do versículo 17. Livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 1. Contexto da palavra: José interpreta o sonho de Faraó. Versículo 1. Aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. Eis que estava em pé, junto ao pé do rio. O versículo 18 do capítulo 41 de Gênesis. E eis que subia do rio 7 vacas gordas de carne e formosa à vista, e pastava no prado. Versículo 19. E eis que outras 7 vacas subia após esta, muito feia à vista e magra de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. Versículo 20. E as vacas magras, feias, comiam as primeiras 7 vacas gordas. Versículo 21. Entrava em suas estranhas, mas não se conhecia que houvesse entrada em suas estranhas, porque o seu parecer era feio como o príncipe. Então acordei. Versículo 22. Depois vi meu sonho, eis que do mesmo pé subia 7 espigas cheias e boas. Versículo 23. Eis que 7 espigas seca, miúda, queimada no vento oriental, brotava após elas. Versículo 24. E as 7 espigas miúdas devorava as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Referência do versículo 24, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os seus sábios,
E Faraó contou-lhe o seu sonho, mas ninguém que havia interpretado Faraó. O versículo 25 do capítulo 41 de Gênesis. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus eterno há de fazer, notificou a Faraó. Referência do versículo 25, livro de Daniel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Dois e 28 e 29. Mas há um Deus eterno nos céus, o qual revela os segredos, e ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho, as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser. Depois disto, aquele, pois, que revela o segredo, te fez saber o que há de ser. Referência do versículo 25, livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Contexto da palavra: a visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Versículo 4, versículo 1. Depois dessas coisas eu olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que, como de trombeta, ouviram falar comigo e disse: sobe aqui, e mostrarei-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Versículo 26 do capítulo 41 de Gênesis. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. Versículo 27. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subia depois dela, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimada do vento oriental, e serão 7 anos de fome. Referência do versículo 27, livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. Contexto da palavra: o sunamita volta para sua terra. Versículo 1. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho verificaram, dizendo: levanta-te, vai-te tu e a tua família, e peregrina onde puderes, e peregrina porque o Senhor já chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. O versículo 28 do capítulo 41 de Gênesis. E esta é a palavra que tem dito a Faraó: o que Deus eterno há de fazer, mostrou a Faraó. Referência do versículo 28, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. O versículo 29 do capítulo 41 de Gênesis. E eis que vem 7 anos,
e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Referência do versículo 29, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 47. E a terra produziu nós 7 anos de fartura, as mãos cheias. O versículo 30 do capítulo 41 de Gênesis. Depois dele levantar-se aos 7 anos de fome, todas aquelas farturas será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Referência do versículo 30, livro de Gênesis, referência do versículo 30, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 54. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. O versículo 31 do capítulo 41 de Gênesis. Não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Versículo 32. E o que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque estas coisas é determinada de Deus eterno, e Deus eterno se apressa a fazê-la. Referência do versículo 32, livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Contexto da palavra, a profecia de Balaão, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria e não confirmaria? O versículo 33 do livro do capítulo de Gênesis, do capítulo 41 de Gênesis. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, põe sobre a terra do Egito. Versículo 34. Faça isso, Faraó, põe governadores sobre a terra, tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Referência do versículo 34, livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Vai ter como uma formiga o preguiçoso, olha para o seu caminho, se ser sábio. Versículo 7. A qual não tendo superior, nem oficial, e nem dominador. Versículo 8. Prepara no verão o seu pão, na cega ajunta os seus mantimentos. Versículo 9. O preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantará do sono? O versículo 35 do capítulo 41 de Gênesis. E ajuntem todas as comidas destes bom ano que vem, e amontoa trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento na cidade.
e guardem. Referência do versículo 35, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 48. E ajuntou todos os mantimentos dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento na cidade, pondo na cidade o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Versículo 36 do capítulo 41 de Gênesis. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Referência do versículo 36, livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 15. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, e vieram todos os jepitas a José, dizendo: Dá-nós pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. O versículo 37 do capítulo 41 de Gênesis. Essas palavras foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Referência do versículo 37, livro de Salmo de número 105, verso 19. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor provou. Referência do versículo 37, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 10. E livrou de todas as suas tribulações, e ele deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. O versículo 38 do capítulo 41 de Gênesis. Contexto da palavra: Faraó põe José como governador do Egito. Versículo 38. E diz Faraó ao seu servo: Acharemos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus eterno? Referência do versículo 38, livro de Números, capítulo 27, versículo 18. Contexto da palavra: Josué é designado para sucessor de Moisés. Versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. O versículo 39 do capítulo 41 de Gênesis. E depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Versículo 41. E disse mais a Faraó a José: Vês aqui, te tem posto
sobre toda a terra do Egito. Referência do versículo 41, livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. O contexto da palavra, Daniel na cova dos leões, versículo 3. Então o mesmo Daniel se dignou desse príncipe e presidente, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O versículo 42 do capítulo 41 de Gênesis. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e fez vestir de um vestido de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Referência do versículo 42, livro de Ester, capítulo 3, versículo 10.